Deus Pai e da parte do seu bendito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvo a Deus por conceder mais uma vez a graça de pregar o seu santo Evangelho. Eu não sei como agradecer ao Senhor este privilégio. Quem sou eu? Mas o Senhor tem sido gracioso e tem me usado. Eu só posso entender, conforme aquele verso das Escrituras, que Ele usa as coisas que não são para confundir as que são, as desprezíveis deste mundo, para confundir as sábias. Meu desejo é que Deus seja glorificado e Cristo exaltado, sua cruz seja glorificada. É o que eu pretendo, na confiança de que por sua misericórdia Ele vai me usar. Exatamente para fazer isso, glorificar seu nome, exaltar seu Filho e a sua cruz. Meu desejo é que Ele opere, como disse hoje pela manhã, aquela manifestação de espírito e poder que está nas Escrituras. Operando o maior dos milagres, que é aplicar a palavra de Deus poderosamente no coração do seu povo. Que Ele nos converta, que Ele opere em nossa vida. É assim que eu gostaria de orar e pedir isso ao Senhor. Vamos curvar nossa fronte. Ó Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus triuno, soberano, único e verdadeiro Deus, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, esta é a hora da profecia, da pregação. É o ponto alto, o clímax do culto. Quando vamos ouvir a Tua voz, a explanação das Escrituras. Ó Senhor, por isso, com temor e tremor, que nos colocamos diante de Ti, clamando que Tu tenhas piedade de nós e queira nos abençoar. Não merecemos, somos indignos, pecadores, homens de lábios impuros, que habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Vivemos um tempo de apostasia, de indiferença para com o Senhor. Somos transgressores da lei. Pecamos todos os dias por pensamentos, palavras, ações. Temos sido negligentes e maus. Por isso, Senhor, nos humilhamos, pó e na cinza, reconhecidos os nossos pecados, e clamamos que o Senhor tenha misericórdia e venha nos perdoar, nos lavar, nos enxaguar no sangue remidor de Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Ser propício, Senhor, a nós, pecadores. Vem, Senhor Deus, e visita-nos com este meio de graça tão precioso que é a pregação da Tua palavra. Vem manifestar o Teu poder, Senhor, entre nós.
Não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua fidelidade. Faze isto, Senhor. Esconde-nos atrás da cruz gloriosa de Cristo. Ó Deus, tu conheces cada vida, cada coração, aqueles que são teus, que escolhestes desde a fundação do mundo. Tem misericórdia e fala-lhes ao coração, mesmo aqueles que nos visitam e que estão completamente longe, perdidos neste mundo, sem Deus, sem salvação, sem esperança alguma, mas que por tua providência veio aqui esta noite. Que o Senhor lhes fale ao coração, segundo o teu propósito eterno, revelando a eles o que Cristo fez em favor deles. E que, constrangidos pelo teu Espírito Santo, encontrem arrependimento e fé para virem a Cristo, ainda hoje. Faze isto, Senhor, rogamos, suplicamos. E a nós outros, que por tua graça já confessamos a Cristo e estamos caminhando como peregrinos, vem fortalecer a nossa fé. Vem fazer com que a doutrina gloriosa da expiação específica, direcionada, particular de Cristo pelos seus eleitos, se faça clara. Vem subverter, Senhor Deus, dentro de nós toda oposição à sã doutrina, à verdade conforme ela é em Cristo Jesus. Traz todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Rogamos e clamamos isto em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador vivo. Amém. Amém. Quero começar com uma historinha, uma história. Relatada pelos teólogos, por aqueles que estudaram a palavra de Deus. Eles nos falam de um concerto eterno. Um concerto eterno. Que aconteceu na eternidade, antes que houvesse mundo, anjo, ou qualquer coisa. Uma forma antropomórfica, simplista, seria uma reunião da Trindade. É difícil da gente expressar, mas vamos admitir isto. Uma reunião das pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós sabemos que é um Deus só, mas são pessoas distintas. A Bíblia nos ensina isso. Não separadas, um só Deus. Mas vamos, para melhor entendimento, pensar numa reunião da Trindade. Então Deus Pai se manifesta e diz: quero criar todas as coisas, o mundo, estrelas, os astros, os céus, a terra, o mar, e todas as coisas que irão existir, chames de seres viventes. Quero criar tudo isso com meu filho, mas para Ele. Para Ele, para a glória dEle. Quero criar os homens, homem e mulher, milhares, que irão encher a terra. Mas que irão pecar.
eu aceito e já amo de coração todos esses que o Senhor escolheu e que quis me dar como noiva amada da minha alma. Naquela hora, naquela exata hora, ele morre. Ele morre. O sangue dele é manifestado lá na eternidade, nessa reunião. E o Pai solenemente entrega a ele um livro, que por causa do sangue ali, passa a se chamar Livro da Vida do Cordeiro. E entrega a ele, e ele pega solenemente esse livro. E ama profundamente cada nome, cada um, grande e pequeno, que tem o nome escrito ali. O Espírito Santo se apresenta e diz: eu, na plenitude do tempo de cada um desses, me proponho aplicar a obra de Cristo, chamá-los, conceder arrependimento, fé, e aplicar a obra do Filho em cada um deles, regenerando-os e fazendo com que perseverem até o fim. Certamente você está perguntando: tem isso na Bíblia? Onde? E é isso que eu queria ver com os irmãos. Vamos começar abrindo em Apocalipse. Eu gostaria que você abrisse mesmo a Bíblia e conferisse cada texto. É extremamente importante que isso aconteça. Apocalipse, no capítulo de número 13, versículo de número 8, está escrito assim: e adorá-la-ão, falando da besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós temos aqui um livro chamado Livro da Vida do Cordeiro, Cordeiro esse que foi morto desde a fundação do mundo. Mas se você abrir no capítulo 17, versículo 8, você vai ver mais claramente que esses nomes foram escritos antes da fundação do mundo. Veja, a besta que viste, Apocalipse 17, 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Portanto, isso, eu por muitos anos preguei o Evangelho e fazia apelo, e quando as pessoas vinham à frente, eu orava dizendo: ó Deus, escreve o nome desses no livro da vida. Estava errado. O nome deles, se realmente vieram a Cristo, já tinha sido escrito desde a fundação do mundo. E por isso vieram, não o contrário. Então nós temos aqui um livro chamado Livro da Vida do Cordeiro, com nomes escritos antes da fundação do mundo. E que de fato ele morreu, né? O texto diz que foi morto desde a fundação do mundo, e o sangue dele de fato foi conhecido lá. Se você abrir na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 1,
Veja os versos 18 em diante. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatados o vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Até aqui. Veja, o sangue do Senhor Jesus foi conhecido quando? Antes da fundação do mundo. Então está batendo. Até aqui está batendo. Mas será que o Senhor Jesus, quando veio a este mundo, deixou pistas de que, quando ele inicia seu ministério, tem plena consciência de que o seu propósito aqui é salvar os nomes da lista, os nomes do livro? Ele dá pistas? Sim, vamos abrir lá em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Veja a partir do verso de número 37. Jesus falando: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Quer dizer, eu não vou lançar fora nenhum daqueles que o Pai me deu. Porque eu desci do céu, presta atenção, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Tem gente que pensa que Jesus está se referindo só aos discípulos que o Pai deu a ele. Bom, se for só os discípulos, então só os discípulos vão ressuscitar no último dia. Mas não é isso não. Ele está falando de todos os eleitos, todos os que têm o nome escrito no livro. Eles virão no tempo e no espaço. Virão a Cristo. O Senhor, o Pai, os enviará a Cristo. E o Senhor Jesus não os lançará fora. No verso 65, ele diz assim, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Interessante, não é? Porque Jesus, a gente sempre cita aquele texto que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É mesmo, ele faz esse convite, mas ele, ao mesmo tempo que diz, vinde a mim, diz, ninguém pode vir a mim, se do Pai isso não for concedido. O convite é feito a todos, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos afirma que virão, ouvirão o convite, atenderão o convite e virão somente aqueles que vêm da parte do Pai, que o Pai escolheu e botou um nome lá no livro da vida. Se nós abrirmos no capítulo de número 8, no verso de número 47, o Senhor Jesus vai chamar estes da lista, ou do livro, de os que são de Deus. E os que não têm o nome no livro, ele vai dizer os que não são de Deus. Olha, verso 47 do capítulo 8. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus.
E mais para frente, é o embate que ele está tendo com os fariseus, ele vai dizer claramente que eles são filhos do diabo. Não são de Deus. Claro, nós não sabemos quem são os que são de Deus e os que não são de Deus. Mas Deus sabe, Cristo sabe. Então, existem os que são de Deus e os que não são de Deus, em toda parte, em todo lugar. Nós pregamos o Evangelho, e os que são de Deus vão dar ouvidos, mas os que não são de Deus não vão dar ouvidos. E é bom você saber que nenhum tem capacidade própria, pessoal, de dar ouvidos, porque todos estão mortos de delitos e pecados, todos estão surdos espiritualmente. A palavra de Deus é muito clara em dizer: não há justo nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem entenda, não há quem compreenda. A Bíblia diz: o homem natural não pode compreender as coisas espirituais, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem está surdo, morto, surdo, por causa do pecado, não tem qualquer condição de si mesmo de ouvir qualquer coisa. Eu vejo pessoas dizendo: olha, é que é o seguinte, Deus escreveu o nome no livro, porque ele, segundo a presciência, ele olhou e viu aquela pessoa que ia aceitar, então ele escreveu o nome no livro da vida, porque ele previu pela presciência quem ia aceitar. Querido, a presciência é verdade, é uma realidade, mas eu lhe digo, o que Deus previu foi miséria. O que ele previu foi você e eu como uma mula estúpida, sem entendimento, revolvendo no nosso sangue miséria, cheios de pecado, imundos, e sem querer nada com Deus. Aí foi isso que a presciência viu. E como Spurgeon diz, se Deus escolhe pela presciência, então aí ele não ia me escolher mesmo de jeito nenhum. Mas ele escolheu vendo isso mesmo, essa miséria. Não houve nada que comovesse o coração de Deus para lhe escolher. Só miséria e inimizade contra Deus. Mas por amor incompreensível. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ser Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, foi assim que Deus nos viu, foi assim que Ele nos escolheu, mortos em delitos e pecados, cheios de miséria de pecados, mas pelo beneplácito de sua vontade. É só o que a Bíblia diz: pelo muito amor com que nos amou, não há outra explicação. Ele escreveu o nome dos que ele amou no livro da vida. Se você abrir no capítulo 10, ele vai chamar agora os da lista, os do livro, de suas ovelhas. E vai mostrar claramente que é esta a razão por que ele veio ao mundo, as suas ovelhas. E esta é a razão por que ele entregará a sua vida, suas ovelhas. João 10, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para isto o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ele decorou a lista, o livro todo. Ele sabe o nome de cada uma delas. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz.
mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Bom, aqui está um verso claro em que o Senhor Jesus declara que a sua morte é especificamente em favor das suas ovelhas, ou seja, de todos os da lista, de todos que têm o nome no livro. Para eles que ele veio e é por eles que ele dá a vida. Ele chama de suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas, foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou minha vida pelas ovelhas. Agora, para ficar bem claro de que não era só judeu, porque ele está falando para uma audiência de judeus, e eles então pensavam que as ovelhas só seriam de judeus, só judeus. Então no verso 16 ele diz: ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Jesus deixa claro, a lista não é só de judeus. Tem muitos outros de outras etnias, de outro lugar. Ele naquela hora, vocês nem imaginam que vai ter um país chamado Brasil. Tem gente lá. Minhas ovelhas. É interessante que, olha, deixa-me dizer uma coisa para você. A maioria dos grandes evangelistas que o mundo já conheceu, criam nessa doutrina, firmemente. Batistas, Adoniran Judson, William Williams, William Carey, Hudson Taylor, todos criam firmemente nessa doutrina e foram grandes evangelistas. William Carey é o pai das missões modernas, né? Todos criam nessa doutrina. E houve um, particularmente, que por causa deste versículo aqui, foi para o campo missionário. O nome dele era David Livingstone, um jovem inglês que entregou sua vida a Cristo. Mas ele era brilhante, ele era um gênio. E se tornou um cientista, geógrafo. Mas o coração dele era missionário, ele queria ir para as missões. Ele leu esse versículo: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Esta é a palavra de Jesus. E ele tem ovelhas na África que quer conduzir. Tem gente na África que tem o nome de um livro e que Jesus veio por elas e quer conduzi-las. E ele se entregou para a obra missionária e foi para a África, coração da África. E Deus o usou poderosamente. E de fato, muitos se converteram. Uma igreja se levantou pelo ministério de David Livingstone na África. E ele também fazia o trabalho de geografia, descobrindo os pontos, catalogando cientificamente, mandando para a Inglaterra as informações científicas. Ele se tornou famoso. E quando ele morreu, então, já era famoso, o rei mandou buscar o seu corpo. E todo mundo sabe a história, né? Quando chegou lá a comitiva para pegar o corpo de David Livingstone, os nativos crentes disseram: vocês podem levar o corpo, mas o coração é nosso. Tiraram o coração e enterraram lá na África. E ele veio.
e foi enterrado lá na abadia de Westminster. Você sabe que o chão da abadia é de lápides, de mármores e de lápides com inscrições. E é um lugar muito bom, se você um dia for a Londres, e tiver o privilégio que eu tive. Fui andando pela abadia até chegar nessa lápide. David Livingstone. E sabe o que estava escrito? Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. David Livingstone. Nascimento e morte. Verso do seu coração era a certeza desta santa e maravilhosa doutrina da eleição de ovelhas. Ele não tinha ilusão nenhuma de que iria converter ninguém, mas ele foi para pregar o evangelho da graça e de fazer soar a voz de Cristo pela pregação fiel do evangelho, para que as ovelhas dele pudessem ouvir. E muitos vieram. Mais para frente, nos versos 26 e 27 e 28, 29 também. João 10, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu gosto de ler sobre os puritanos, e eles têm umas coisas, umas tiradas tão interessantes. Eram homens de meditação, então surgia, claro, muitos pensamentos enquanto meditavam na palavra de Deus. E os puritanos então diziam o seguinte: as pessoas perguntam, como é que eu posso saber se sou um eleito? Então os puritanos respondiam assim: um eleito tem dois sinais, um na orelha e outro no pé. Como é isso? Na orelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem. E nos pés, me seguem. Eu achei tão maravilhoso isso, escrevi um folheto. Só os eleitos serão salvos. Será você um deles? E eu coloco isso no folheto. Se você for um eleito, você vai ouvir a voz do Senhor ao ouvir o Evangelho. O Espírito Santo vai fazer a voz de Cristo soar no seu coração. E você vai ouvir a voz e vai seguir a Cristo. Vai se levantar, ir para a igreja, seguir a Cristo. Aí você está confirmando sua vocação e eleição. Eu estava conversando com o pastor e ele, então, contando a experiência dele dessa igreja. Como é que evangelizar na Pituba? Só prédios e portões eletrônicos, é difícil mesmo. E eu, há muitos anos atrás, quis começar uma igreja na Barra, no bairro, o Farol da Barra. E nós, então, começamos a evangelizar, até que conseguimos comprar uma casa lá, velha, ajeitamos a casa e tal, mas como é que eu vou evangelizar? E eu não sabia o que fazer. Eu saía pela rua, parava perto do prédio e orava: Senhor, quantos aqui são tuas ovelhas? Quantos têm o nome escrito no livro da vida nesse prédio? Quantas famílias? Damos. Eu não sei como pregar para que elas possam ouvir a voz. Como fazer?
O pastor disse que também teve essa mesma dificuldade, orou a Deus e o Senhor começou a mandar para a igreja, né? E aconteceu uma coisa tão interessante. Eu estava no meu gabinete e aí a secretária me falou: tem um rapaz aqui que quer falar com o senhor. Eu então disse: sim, manda entrar. Aí entrou um rapaz alto, os olhos grandes, um cabelão, era um rabo de cavalo que ia bem aqui atrás, ele assim sentou meio assustado. Eu disse: pois não. Ele perguntou: aqui é a igreja dos crentes? Eu falei: é sim, que é a igreja dos crentes. Os que creem no Senhor Jesus, é aqui. Por quê? Olha, é o seguinte, eu estava com tantos problemas, perturbado, e aí alguém me disse assim: vai no candomblé, para você tomar um banho de folha, ou ele vai me mandar fazer alguma coisa lá, o pai de santo, ou a mãe de santo, e você faz, vai melhorar, você vai ver, vai melhorar. E eu fui. Aí cheguei lá, era o batuque, tuque, 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 uma fila, eu na fila, e o pai de santo com o charutão sentado, e atendendo as pessoas. Faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Quando eu cheguei, nem sentei, ele perguntou: o que você está fazendo aqui? Aí, não, eu vim aqui não é seu lugar não. Seu lugar é com os crentes. Aí eu me lembrei de Lutero. Lutero dizia assim: o diabo é o diabo de Deus. E lembrei-me do texto que o pastor hoje pela manhã falou de anjos à direita e à esquerda. Pois bem, não era só anjos bons não, anjos maus também estavam. E eu acredito à esquerda. Não é? Jesus disse que os bodes vão ficar à esquerda e vai chamar os filhos à direita. Não, nem pensei nisso, mas e um se apresentou, o anjo, né, e disse: eu vou enganar. Como? Vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas. Certamente não podia ser um anjo bom. É um anjo mau. E o Senhor disse: vai, e você vai prevalecer. Deu a ordem, e o espírito maligno foi e obedeceu. Então, Deus deu uma ordem ao espírito maligno naquele pai de santo que estava nele, para que dissesse isso. E aí o rapaz na minha frente disse: rapaz, Deus ama você mesmo. Que coisa extraordinária. Preguei o evangelho para ele. E Deus abençoou. E Fábio compreendeu. O Espírito Santo fez com que ele ouvisse a voz de Jesus. Ele era um dos tais. Olha, deixe-me dizer uma coisa para você. Tem muita gente cujo nome foi escrito no livro da vida, que está lá no candomblé, sem saber, em seitas horrorosas, na gandaia, no pior lugar que você possa imaginar, totalmente dominado pelo príncipe das trevas, sem Deus, sem esperança. Eles estão aí, e não há outra forma de chamá-los, senão pela pregação do evangelho. E somos nós que Deus convoca para isso. Ele negou aos anjos e nos deu a nós o privilégio desta tarefa santa. Pregue, meu irmão, o evangelho a toda criatura. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, mas pregamos a todos com paixão, naquela confiança, esperança
de que o Espírito Santo, o outro pregador, que prega no coração, vai fazer com que eles ouçam a voz de Cristo. E venham. Eu vou dizer para você, eu fui evangelista há muito tempo arminiano. Eu não entendia esta grande verdade. E eu achava que era pelo meu esforço que alguém poderia vir a Cristo. Eu pensava, olha, eu cheguei a dizer, eu estou disposto a plantar bananeira para que você entenda o que Cristo fez. Ridículo, podia plantar 1 milhão de bananeiras, ia ficar doente, não salvar ninguém. Que conversa! E ficava frustrado, angustiado, quando pregava o evangelho e não via ninguém no apelo. Isso é ignorância. Achava que era eu, tinha alguma coisa errada. Por que não venho? Venho, quando vem. Quer dizer, quando eu compreendi essa verdade, eu disse, meu Deus, não tem falha. Eu prego o evangelho e a obra foi feita de forma real, verdadeira, efetiva. Os que são do Senhor vão receber esta palavra e vão ouvir a voz do Espírito, a vocação irresistível do Espírito Santo no coração. E os que não foram estão recebendo a palavra para o juízo que glorifica a Deus. Então, eu estou pregando aqui, não pense você que eu tenho qualquer expectativa que pela minha forma de comunicar, ou veemência, ou qualquer coisa em mim, faça com que você compreenda essa doutrina. Não, eu estou confiando no poder do Espírito Santo, na verdade de Deus, que não volta vazia. No capítulo 11, no versículo 47 em diante, Jesus vai chamar os da lista de filhos dispersos. Olha, então, verso 47, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote, o evangelista explica, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Está vendo? Cristo iria morrer pela nação, pelos eleitos judeus, mas não só pelos eleitos judeus da nação de Israel, mas pelos filhos de Deus que andam dispersos no mundo todo. Cristo ia morrer por eles. Foi assim, de fato, efetivamente. Os da lista são chamados então de filhos dispersos. E eles estão tresmalhados em todo lugar. E nós temos que pregar, como eu acabei de dizer. E eles virão mesmo. Não pense você que virão de outra forma, senão pela pregação do Evangelho. Olha, deixa eu fazer uma advertência. Tem corrido esse boato aí que muçulmanos estão se convertendo porque Jesus está aparecendo para eles e eles estão tendo sonhos com Jesus, e Jesus falando para eles, e eles estão se convertendo. Não creia nisso não. Se converter,
eles irão se converter pela pregação da palavra de Deus. Não há outra forma nas Escrituras. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, a palavra de Cristo. Se Deus estabeleceu isso, não vai fazer diferente. Mas não vai mesmo. Eu me converti ouvindo Foi na Cruz. Não, conversa sua. Você gostou do hino, se lhe emocionou, mas nada pode, de fato lhe converteu, senão a pregação da palavra de Deus. Por isso, eu não aceito cantata e tal, sem pregação. Que conversa é essa? Mas estamos cantando a palavra de Deus. Sim, mas a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Não tem quem pregue, mas tem quem cante, mas tem quem faça teatro, mas tem quem faça isso. Não. É a pregação. Por isso, temos que pregar. Na Cochichina, onde for, você é preciso, e Deus fará isso, vai chamar gente, tocar no coração, desafiar, como fez com David Livingstone, para ir buscar aqueles a quem o Senhor Jesus quer conduzir, porque tem um nome escrito no livro da vida. Eles virão. É interessante, se você abrir no 17, João 17, veja que parece claro isto aqui. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. É como se ele tivesse dito, Pai, chegou a hora que foi combinada na eternidade, chegou a hora. Chegou a hora que nós acordamos naquela reunião, naquele concerto eterno, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele, o filho, conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Está vendo? Conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Nos dá lista. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja o verso 9, como tão claro. Ele diz assim, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Está vendo? Não rogo pelo mundo. Eu rogo por aqueles que me deste. Os que têm um nome na lista, que o Senhor escolheu, os eleitos. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. A palavra mundo tem muitas dificuldades, não é? Porque ela tem sentidos diversos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Aí você vê, Deus amou o mundo de tal maneira, e Jesus disse, eu não rogo pelo mundo, não. Eu rogo é por aqueles que me dessem. Amou o mundo? Mas você precisa entender, não há contradição na palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo, então você tem que entender que não é só judeus, não há eleitos só entre judeus, mas no mundo inteiro. Então, porque Deus amou o mundo, amou os eleitos do mundo todo, em todas as partes, e deu o seu filho por eles. É assim que se compreende a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós encontramos aqui na palavra de Deus claramente que o Senhor Jesus tinha consciência de que veio em favor destes eleitos e para morrer por eles. Os que são de Deus, suas ovelhas, filhos dispersos.
todos que o Pai amou e registrou e colocou o nome no livro da vida. Agora eu quero encerrar com uma das coisas que mais impactaram o meu coração, e eu digo a você, depois de anos pregando o Evangelho, eu não pude ser mais o mesmo quando compreendi isso. Preste atenção. Eu pensava que o Evangelho era assim pregado, e que Cristo teria morrido representando a humanidade inteira, e que então eu me decidi pegar uma punga. Para mim, graças a Deus, agora eu estou salvo. Mas aprendi, agora vi na palavra de Deus, que não é assim. A morte do Senhor Jesus Cristo não foi representativa pela humanidade, isto é, cada homem indistintamente existente nesse planeta. Não. A morte de Cristo foi substitutiva. Na verdade, não só a morte do Senhor foi substitutiva, mas toda a sua existência nesse mundo, desde sua concepção no ventre de Maria, ele existiu, viveu e morreu por outros, substituindo esses eleitos. Então, tudo o que Jesus fez de modo absolutamente perfeito e santo, ele fez substitutivamente, me substituindo. Então, quando Jesus chegou para João Batista, disse: eu quero que você me batize. Não, eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem me pedir. É necessário para que se cumpra a justiça. O que quer dizer isso? Eu preciso ser batizado por causa de Josafá. Vai existir lá 2000 anos depois, vai nascer lá em São Paulo. Você acha absurdo? Não. Ele tinha perfeitamente na mente o nome de cada um da lista. E viveu perfeitamente por eles, se sujeitou à lei, obedeceu à lei perfeitamente por mim. Ele enfrentou o diabo, depois de 40 dias de jejum, com fome, ele enfrentou o diabo. E o meu fracasso no pacto das obras no Éden, em Adão, ele agora transforma em vitória. Eu fracassei em Adão, mas eu venci em Cristo. Lá naquele deserto, ele fez isso por mim. Está escrito, Satanás. E eu faço isso por Josafá, está escrito. E por você, pelos nomes todos, ele sabia, estava na mente dele, ele era Deus. Quanto Josafá tem? Tem outro aqui. Quantos Josafá que existe no mundo? Mas ele era Deus. Você acha que tem dificuldade para Deus saber? O Josafá que está escrito no livro, o Josafá que não está? Ele é Deus. Ele cumpriu perfeitamente tudo. E se humilhou por mim. Então, quando eu penso que, na verdade, Deus deixou a sua glória, despiu-se da sua majestade, abandonou seu domicílio glorioso, o louvor e a adoração dos anjos,
e exaltação, e a luz intensa e gloriosa. Ele despiu-se, deixou tudo isso e se humilhou pensando em mim. E viveu de forma humilde como servo, e servo sofredor. Não tinha onde reclinar a cabeça. Por mim, por você. E quando penso em toda a humilhação e sofrimento, constrangimento e dor que ele sofreu, pensando em mim, as chibatadas, as cusparadas, os socos, é por Josafá, é por ele. Cada chibatada é por ele. Eu estou substituindo. Ele devia sentir isso, ele devia estar aqui, mas eu estou porque o Pai o amou e eu amei também. Eu estou aqui por ele. E quando foi pregado naquela cruz, suspenso ali. Quando eu penso em todo o suplício de um crucificado, ele sustenta o corpo, rasga as mãos, e quando não aguenta mais, então segura nos pés para aliviar as mãos, e rasga os pés, e então ele segura nas mãos para aliviar os pés, e asfixia. Mas tudo isso é muito pouco, porque os ladrões da cruz também passaram por isso, e outros muitos crucificados. É muito mais. Há uma dor que nós não conhecemos, como o Dr. Billy Graham dizia, quando falamos do Calvário, tateamos algo muito mais profundo, que nós não entendemos, que diz respeito a uma dor de alma, que não se compara com nada nesse mundo. Quem pode entender o mistério Eloi, Eloi, lama sabachthani? Deus meu, por que me desamparaste? Quem pode entender? Quem pode penetrar na economia da unidade da Trindade para decifrar esse mistério do abandono de Deus? Por mim. Quando ele disse, tenho sede, alguns dizem, isso é natural, ele perdeu muito sangue, ficou desidratado, então o crucificado sente sede por causa da... O puritano disse, não. Essa não é uma sede de desidratado, esta é uma sede do inverno. A Bíblia diz que ele desceu ao Hades na cruz, no inverno. Ele me substituiu, o inferno que eu merecia e tinha que passar, ele passou por mim. E a sede que ele sentiu é aquela do rico que disse, pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo em água e colocar na minha língua, porque me acho atormentado nessa chama. Era a chama que tinha que me atormentar, que atormentou meu Salvador, e ele disse, tenho sede. Por mim, por você. Qual é o seu nome? Estava na mente dele, no coração. E sabe o que eu penso? Ele pronunciou entre gemidos o meu nome. Eu ainda creio que ele soube exatamente o momento em que minhas misérias, meus pecados horríveis foram colocados sobre ele. Agora é Josafá, é dele. Essas misérias eu assumo, eu recebo. Você pergunta como é que podemos entender isso nas Escrituras? Mas lá em Gálatas, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala isso nessas palavras aqui.
Gálatas capítulo 2, a partir do verso 18, porque se tornam a edificar aquilo que destruía a mim mesmo, me constitui transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Era o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo é conhecido e tal, lembra? Não. Ele diz por mim, porque cada eleito pode e deve dizer isto. Ele morreu por mim. Ele me substituiu. Ele tinha meu nome na mente e no coração. Ele pronunciou e balbuciou meu nome entre gemidos no Calvário. E eu me lembro do velho hino. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Irmãos, é de morrer de vergonha pela resposta pífia, tão fraca, tão indiferente, que nós respondemos ao Salvador por esse amor. Que fazes? Às vezes fico pensando como as pessoas encaram a igreja. Que compromisso tem? Eu mesmo também me envergonho. Se é verdade isso, eu tenho que morrer de vergonha e pedir que Deus tenha misericórdia. Por isso, diante desta verdade, eu devo dizer a você, preste atenção, a cruz não é uma possibilidade de salvação, não. A cruz é muito mais do que isso. A cruz salva. Todos por quem Cristo morreu virão. Não se perderá um. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vão na cruz. Todos por quem ele morreu, todos virão. Isso está escrito no maravilhoso capítulo de Isaías 53. Não é? Isaías 53. Verso de número 11. Diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades desses muitos, levará sobre si. Preste atenção, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Você acha que ele ficaria satisfeito se ele derramou sangue por cada pecador indistintamente nesse planeta, e a absoluta maioria não quer nada, não vai querer e não vai ser salva? Só um pouquinho aqui que realmente crê ou vai crer, e ele vai ficar satisfeito, quer dizer, derramei meu sangue em vão. A maioria não funcionou, não quis não, ninguém quis. Não! Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Não se perdeu um. Meu sangue não foi derramado em vão, nenhuma gota sequer. Todo o meu trabalho penoso é coroado de pleno êxito. A cruz não possibilita salvação, a cruz salva, foi erguida para salvar e salva, e salvará todos aqueles por quem Cristo morreu. E eu quero aplicar dizendo, aqueles que estão aqui nesta noite e que não são crentes, não entregaram suas vidas,
ou até gostam de igreja, vêm, tudo, mas nunca se decide. E estão assim, não sabem. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. E se você é um eleito de Deus, certamente Ele está falando ao seu coração. Para que você entenda que você não pode continuar vivendo essa vida que você está vivendo, longe de Deus, no mundo, sem Deus, sem salvação, dominado pelo pecado e pelo príncipe das trevas deste mundo. Se Cristo morreu por você, você não pode continuar assim. É hora, pare, venha em nome de Jesus, venha hoje a Cristo. Que o Espírito Santo me constranja o coração, que você, pela graça, tome uma decisão hoje. E venha a Cristo. E se decida pela graça, dizendo, não posso continuar assim. Aqui é meu lugar, eu preciso seguir a Cristo. Ele morreu por mim. E aqueles que são crentes, e que pela graça de Deus foram escolhidos e eleitos, e por isso você veio para a igreja e veio a Cristo. Meu irmão, entenda, esta vocação é radical. Desde pela manhã nós ouvimos isto. Não é para você viver sua vidinha como você quer, tendo Cristo como seu sócio. Se Ele morreu por você, você morreu com Ele. Morreu para perder a vida. Seus planos, seus ideais, seus direitos, acabou. Você morreu. Não tem direito de viver para você mesmo. Morreu, logo todos morreram, todos os eleitos morreram. E os que vivem, não vivem mais para si mesmos, senão para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você não pode mais continuar como você está. Ore a Deus, clame que o Espírito Santo abra os seus olhos, e que você tome uma decisão e faça uma entrega absoluta e total a Cristo. Igual eu vi essa ilustração, achei interessante, eu creio que cabe bem. O que significa fazer uma entrega total? Porque tem muito crente que ainda não entendeu. Um general saiu com uma grande esquadra, almirante, para invadir um continente. E ele então chegou na costa desse continente para invadir, tomar. Ele fez com que todos os seus soldados descessem das embarcações e ficassem na praia. Aí ele destacou um contingente e mandou que ateassem fogo nos navios. E os soldados que estavam na praia, horrorizados, o navio está pegando fogo. Então fui eu que mandei queimar tudo. E como é que a gente vai voltar? Não tem mais volta. Ou vocês vencem ou vencem. Ou vocês ganham a batalha ou não tem nem como fugir. Querido, entregar sua vida a Cristo é queimar os barcos. Não fique na igreja com um barquinho sempre indo ao mundo e voltando. Acabe com isso. É uma entrega total. É negar-se a si mesmo. É perder a vida, é tomar a cruz, é morrer. Ser sepultado com o seu velho homem para ser desfeito e ressuscitado com Cristo para uma nova vida, não mais para você mesmo, mas para Cristo. Você, por quem Cristo morreu, não tem direito de respirar para outra coisa senão para Cristo. Ouça bem o que eu estou dizendo. Mas eu tenho que trabalhar. Faça isso para Cristo. Como devoção a Ele, culto, como sacrifício, faça para Cristo.
faça com que suas atividades, sejam elas quais forem, glorifiquem a Cristo, estejam aos pés de Cristo. E se alguma coisa você tem que fazer, né, nessas coisas que não condiz com, não glorifica a Cristo, pare de fazer, não faça. Ah, mas vou perder o emprego. Perca, morra! Por que os cristãos primitivos morriam e você não tem que morrer? Não negaram o nome de Cristo até a morte. Mas hoje não. Que tem empresa disse, pastor, se eu for ter que pagar os impostos todos, eu tenho que fechar. Fecha, infeliz, fecha. Ou é verdade, a palavra de Deus, Deus existe, Cristo morreu de fato por você, Ele prometeu, cumpre, vai suprir, ou não. Pare com isso. Não brinque de igrejinha, não. Isso não é religião. Isso é a verdade de Deus. É a verdade de Deus. Real. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos curvar nossa fronte. Ó Senhor, tenha compaixão. Tenha compaixão, tenha compaixão. Tua palavra é verdade, Senhor. Tem atravessado as épocas, as eras e o tempo. E ela está aí. Muitos creram, muitos morreram por essa verdade. É a verdade de Deus. Senhor, infelizmente, muitos pastores têm negado essa verdade, ou negado pregar essa verdade. Esse evangelho da graça, esta grande verdade da soberania de Deus na salvação. Ó Senhor, e tem barateado a graça. Nós rogamos que pelo teu poder, pelo teu Espírito, o Senhor venha convencer os corações. Faz a obra que nós não podemos fazer. Homem algum pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Age com poder, Senhor. Convence. A verdade conforme ela é em Cristo Jesus. Converte-nos e seremos convertidos. Chega, Senhor, não aguentamos mais. Não queremos mais viver uma vida espiritual falsa, ridícula, vergonhosa. Nós queremos o poder da cruz e da obra de Cristo na nossa vida. Ele não morreu em vão. Converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. Salva-nos, quebra os grilhões, levanta-nos, ó Deus, por uma vida gloriosa, santa, irrepreensível, poderosa nas tuas mãos, como luz neste mundo, sal da terra. Ó Senhor, levanta-nos como arautos, pregadores, não só com a palavra, mas com a vida santa, para que este mundo veja as obras do Senhor e glorifiquem a Deus, Pai, que está nos céus. Tem misericórdia, Senhor, restaura o teu povo, retrocede o coração do teu povo a ti. Faz esta obra, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.